E aí eu comecei a fazer entrevista em todos os bancos de investimentos que você pode imaginar. E aí eu tomei esse baque na entrevista que me humilharam na entrevista. E, cara, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro, mas se ninguém quer me dar a oportunidade, eu vou empreender. E eu fiz um estudo de quanto eu ganhei como assessor de investimentos, que eu tenho ano a ano. E no primeiro ano eu ganhei R$232 por mês. E na jornada eu me apaixonei pelo mercado financeiro, mas por um novo mercado financeiro, não o que eu imaginava que ele era antes, né? E aqui eu tomei a decisão de trabalhar no mercado. Só que eu tinha alguns empecilhos. Eu era muito novo, eu não tinha relacionamento com pessoas ricas, por exemplo. Eu não tinha dinheiro. Você era desconhecido, enfim. Eu era desconhecido. Eu estava entrando na faculdade, então era um momento difícil. Mas ainda assim eu queria tudo muito rápido. As pessoas estavam na fase das festas da faculdade e eu estava querendo trabalhar rápido. Eu queria entrar no mercado financeiro, eu tinha colocado isso na cabeça. E aí eu comecei a fazer entrevista em todos os bancos de investimentos que você pode imaginar, né? E aí eu fui negado em todos eles. Uma mistura de porque eu era novo, ou porque não tinham gostado de mim, ou porque sei lá. Até que eu fui humilhado numa entrevista de emprego, né? E num grande banco de investimentos. Tiraram uma onda minha assim, falando, pô, você tá fazendo faculdade de marketing, cara. Eu fazia relações internacionais com ênfase em marketing e negócios. Esquece isso, larga a mão, cara. E falei que contratou uma outra pessoa no meu lugar. E eu fiquei muito puto com isso. E eu lembro que nessa jornada eu estava trabalhando, né? Como? Fazendo bicos, né? Então eu fui garçom no Outback, eu fui barman, trabalhava em baladas, trabalhava em eventos, trabalhava em um monte de lugar. Assim, ó, existe uma diferença. É bom para as pessoas entenderem. Tem muita gente que trabalha por necessidade mesmo. Você trabalhava porque você precisava ganhar o seu dinheiro. Ou não necessariamente, era uma necessidade para assim, você? Eu vim de uma família que é uma família de empreendedores. Tá? Então, o meu pai e a minha mãe, assim, eles tinham uma relação em que o meu pai ele tinha um negócio, era um negócio de transporte de água, e teve uma fase muito boa. Por outro lado, a gente também passou por problemas financeiros, né? Porque a gente tinha negócio e, putz, a gente passou por grandes problemas. E aqui a gente viveu meio que uma vida de muita prosperidade, mas às vezes de muita dificuldade. Então, assim, quando você está dentro da dificuldade apenas, essa vira a sua realidade. Quando você está dentro de algo muito bom e de repente vem uma dificuldade, você cria um parâmetro muito grande. Então eu vivi altos e baixos na infância. Mas mesmo assim eu sempre tive um bom estudo, sempre tive segurança na minha vida. Sim, uma formação legal, né, de educação. Só que eu precisava do meu dinheiro mesmo. Eu precisava fazer meu dinheiro. Meus pais estavam pagando a faculdade para mim. E eles começaram a pagar na faculdade, e aí depois eu absorvi isso e eu continuei pagando a minha faculdade, né? Então acabou acontecendo uma curva em que os meus pais eles investiram muito em mim e no meu irmão, né? Começaram a decair um pouco e a gente começou a crescer. Então a gente começou a absorver algumas coisas e contribuir na família. Vocês são em dois? Somos em dois. Você e um irmão. Exatamente. Mais novo que você? O irmão mais novo, de 4 anos mais novo que eu. Né? Tem 26. Que também é empreendedor. E aí, minha mãe, nos momentos de dificuldade, eu lembro que ela já trabalhou numa escola, por exemplo, para que a gente não precisasse pagar a escola. Era secretária numa escola para poder ter bolsa. Vendia bolo para gerar uma renda extra e tal. Então a gente teve altos e baixos, né? E talvez por uma série de motivos, porque eu queria meu dinheiro, porque eu não queria passar por algumas coisas, eu decidi começar muito rápido, né? Eu queria trabalhar. Eu gostava de festa, eu gostava desse tipo de coisa, mas eu era mais atraído pelo mundo dos negócios. Eu era mais atraído por crescer, eu era competitivo, né? E eu sempre fui competitivo em tudo que eu fiz, assim. E a minha infância foi muito pautada em videogame. Eu gostava muito de videogame, então eu era muito competitivo no videogame, em tudo que eu fazia. E eu comecei a trabalhar cedo, né? Eu fui garçom, fiz um monte de coisa, fiz bico, trabalhei na empresa do meu pai quando eu tinha 15 anos, para mais alguns anos, trabalhei em outras empresas. Aí eu fui headhunter na Michael Page, eu contratava gerente de banco para o Santander, olha que loucura isso. Que legal. Eu tirava do Itaú e levava para o Santander e tal. E aí, paralelo, eu fazia as entrevistas e eu não passava em nenhuma. E aí eu tomei esse baque na entrevista que me humilharam na entrevista. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou trabalhar no mercado financeiro, mas se ninguém quer me dar a oportunidade, eu vou empreender. E aí eu tomei a decisão de empreender. Eu falei, mas como que eu faço isso? Aí eu falei, bom, já sei, eu vou ser um assessor de investimentos. E aí eu fui, tirei uma prova, você precisava passar numa certificação.
eu me preparei para virar um assessor de investimentos, mas eu tinha um grande problema. O problema era o seguinte, um assessor de investimentos não tem salário. Ele ganha proporcional à carteira de clientes dele. Só que, cara, eu era uma vergonha nisso. É muito novo. E as pessoas que eu conhecia não tinham dinheiro, né? Tá. E as poucas que eu conhecia não confiavam em mim. E eu fiz um estudo de quanto eu ganhei como assessor de investimentos, né? Então eu tenho ano a ano. E no primeiro ano eu ganhei R$232 por mês. Essa foi a média que eu ganhei. Só que se for descontar quanto eu gastava para comer, carro, etc., já não dava, né? Então foi muito difícil o primeiro ano. Fui aprendendo, melhorou um pouco no segundo ano. Devo ter feito algo em torno de quase R$2.000 por mês de receita bruta. Isso a gente está falando de quanto tempo atrás? Isso daqui foi mais ou menos em 2010, 2011. Tá. Né? Eu estava ganhando uns R$2.000 e tal. Aí eu comecei a aprender, comecei a ganhar um dinheirinho, né? 2.000, 3.000 e tal. Até que eu tinha um cliente que tinha um amigo que queria muito trabalhar no mercado financeiro. E aí ele falou assim, porra, Thiago, eu tenho um amigo que quer muito trabalhar no mercado. Você não quer contratar ele? Eu falei, cara, como contratar? Não tenho nem dinheiro para sobreviver. Não estou nem buscando, nem pensando nisso. E eu não tinha a cabeça ainda de negócios. E eu era empreendedor que não pensava como empreendedor, eu pensava como um salário. O dinheiro que entrava mensalmente era um salário para mim. E eu falei, pô, deixa eu conversar com ele. A gente marcou um almoço. Esse menino chamava Henrique, né? Esse menino que queria trabalhar no mercado, chamava Henrique. E aí, esse meu amigo disse o seguinte, pô, o Henrique quer muito trabalhar no mercado, Thiago. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro. O que você faz? Ele falou, pô, eu aperto parafuso na Mercedes. Então ele trabalhava em São Bernardo, montava caminhão, apertava parafuso de caminhão, para-choque de caminhão. Muito doido. Eu falei, cara, se era difícil para mim, imagina para você. Tipo, você não tem nenhum relacionamento, nada disso e tal. E nenhuma base de mercado. Como que você trabalharia, né? Ele falou, cara, eu quero muito, 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 muito. Eu falei, pô, você mora em São Bernardo, a gente está aqui em São Paulo, na Paulista na época. Quanto que você gasta para vir para cá? Aí ele falou, com comida e transporte eu gasto R$500. Eu falei, meu, eu tenho R$500 para te pagar. Você topa? Ele falou, eu topo. Eu falei, então beleza. Com o passar do tempo, a gente começou a contratar outras pessoas. A gente começou a reinvestir no negócio. Nessa época, a gente era assessor de investimentos dentro de um outro escritório. E aí eu chamei o Henrique e tomamos uma decisão de abrir o nosso próprio escritório. Tá. Empreender mesmo, na veia. Empreender mesmo. Então, assim, eu tinha um acordo nesse escritório em que eu gerava uma receita com os meus clientes e eu ficava com um percentual disso, que era um rebate, né? Eu e o Henrique saímos e montamos o nosso escritório. Então a gente foi trabalhar num coworking. E aqui a gente começou a expandir mais. Então imagina que eu tinha acabado de conseguir ganhar algum dinheirinho, alguma receita previsível por mês, e a gente acabou abrindo mão de tudo isso para reinvestir no nosso negócio. Perfeito. E a gente começou a contratar.